Questão número 22, olha só, essa questão aqui, na verdade, ela pode ser considerada uma questão de geometria espacial, sabia? É porque você tem aqui uma estrutura, um desenho no espaço. Quando eu olhei pela primeira vez essa figura, eu entendi que era um plano, pontos A e B estão no chão e o P estaria acima do chão, mas na verdade não é isso. Esse ponto P está no chão também, olha o que ele fala. Um fardo de alimentos será entregue para alguns habitantes de uma região de difícil acesso na floresta amazônica por um helicóptero conforme a figura a seguir. Está aqui o desenho. Então a gente tem aqui um cabo segurando esse peso. Ele chamou aqui de fardo, né? Um fardo de quê? Mercadorias, mantimentos, suprimentos, etc. E ele falou o seguinte sobre essa figura. No momento em que o fardo atinge o ponto P no solo, então P está no solo, o cabo que sai do helicóptero e sustenta o fardo está esticado e perpendicular ao plano que contém os pontos A, P e B. Quer dizer, o P está no solo, que ele já falou, e aqui os pontos A e B estão no solo também. Sabe-se que o helicóptero está a uma altura H do solo e é avistado do ponto A sob um ângulo de 30 graus e do ponto B sob um ângulo de 45 graus. Sabe-se também que a medida do ângulo APB é 90 graus e que a distância entre A e B é 100 metros. O número que expressa a medida de H em metros... Então, olha só, ele falou aqui num plano que contém A, P e B, P está no solo. Então esse tal plano que contém A, P, B, na verdade é o chão, né? É o plano do chão. A menos que esse plano aqui tivesse inclinado aqui em relação ao helicóptero, mas não é o caso. Isso aqui está horizontal. E você tem o que aqui? Tem cordas? Ou a única corda é essa aqui? Parece que a única corda é essa. Essas linhas aqui são linhas imaginárias, né? Então, na verdade, não existem essas cordinhas aqui. Não existem essas linhas. Ele está só descendo esse peso aqui. E aqui você tem esses pontos. Ele falou o seguinte. Esses pontos avistam o cabo sob ângulos que ele deu. Ó, o helicóptero é avistado do ponto A sob um ângulo de 30 graus. E do ponto B, sob um ângulo de 45 graus. O que quer dizer isso na figura? Quer dizer que você tem aqui um ângulo de 30 graus. E aqui você tem um ângulo de 45 graus. Não está aparecendo, não? Está fora de escala o desenho, né? Então, na verdade, essa figura, ela ficaria mais assim, ó, 45 graus. Você teria que ter esse lado igual a esse. Só que você está enxergando isso aqui em perspectiva, né? Então ele não fica exatamente como ele é na realidade. Vamos fazer aqui com distâncias mais ou menos dentro dessa lógica. Ó, você tem aqui o cabo, ele deu essa altura aqui, ele chamou de H. Aqui você tem um ponto P, o ponto B, e aqui você tem um triângulo, que é um triângulo que tem aqui ângulo de 45 graus. É claro que esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Por que é 90 graus? Olha, se você tem o plano do chão, você tem uma corda que está na vertical. Se essa corda está na vertical, ela é perpendicular ao chão. Então você tem aqui um ângulo de 90 graus entre a corda e o chão. E aqui você tem no ponto A um ângulo de 30 graus. Então a mesma coisa, você vai ter aqui o ponto A e você vai ter aqui um ângulo de 30 graus. Pronto. Ele deu ainda que esse ângulo aqui é reto. O ângulo APB é reto. Falou isso. Olha aqui, o ângulo APB vale 90 graus e a distância entre A e B é 100 metros. Vamos colocar isso na nossa figura. Ó, então a distância entre A e B é 100 metros. E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Quer dizer, veja bem, essa figura está no espaço, tá? Você aqui, você não está enxergando ninguém como realmente é. Você, para enxergar esse ângulo aqui, que na verdade é um ângulo de 90 graus, que o problema falou, você tem que olhar lá do céu. Se você olhar do céu, você vai enxergar o quê? Você vai enxergar aqui o ponto P, vai enxergar aqui o ponto B, vai enxergar aqui o ponto A. Aqui está o helicóptero, né?
Você está olhando do céu, você está vendo isso. E ele falou que esse ângulo aqui é reto. Então você só vai enxergar esse ângulo reto se você estiver olhando lá de cima, de um satélite, né? Ou de um avião passando muito alto. Você vai enxergar esse ângulo aqui de 90 graus. Mas se você estiver no chão, você não vai ver 90 graus aqui. Ele vai estar assim, né? Esticado. A mesma coisa aqui. Esses ângulos aqui de 90 graus, tem um aqui e tem outro aqui, ó. Porque a corda do helicóptero, que sai do helicóptero e vai até o fardo, ela é perpendicular ao solo. A corda fica sempre na vertical, né? Então, aqui nós temos, na verdade, 3 triângulos retângulos. Temos esse triângulo retângulo aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto H. Então, a gente tem esse triângulo aqui, a gente tem esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui embaixo, que é retângulo também. Deixa eu desenhar o ângulo reto dele aqui. Pronto. Então, a figura está, na verdade, assim. E o que ele está perguntando? Ele pergunta isso, ó. Um número que expressa a medida H em metros. Tem que descobrir o valor de H, né? A altura do helicóptero. Então, a gente pode fazer isso se a gente olhar para esses 2 triângulos aqui. Aliás, para os 3 triângulos. Se você olhar para esse triângulo aqui, HPB, deixa eu desenhar ele aqui em verdadeira grandeza. Esse triângulo HPB, na verdade, é assim, ó. Porque o P está no solo, o B está no solo. É claro que você só vai enxergar esse ângulo reto se você olhar essa figura daqui, ó, bem de longe. Você vai ver aqui um ângulo reto. Se você está aqui perto, você não vai enxergar esse ângulo reto. Ele vai estar assim, esticado, né? Tá, mas na verdade esse triângulo é assim. Quais são as medidas? Aqui nós temos H. E aqui é um ângulo de 45. 45, 45. Quer dizer, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Um ângulo de 45 graus aqui e um ângulo de 45 graus aqui. Já que ele é um triângulo retângulo isósceles, quanto é que vale o PB? Ele é isósceles, então o PB é igual a H. Isso aqui vale H. Olha aqui, vou marcar, ó, esse pedaço aqui vale H. Vou marcar aqui. Isso aqui vale H. Claro que não parece aqui, né? Então, essa medida vale H. Essa aqui, ó. Isso vale H. Agora, tem outro triângulo aqui que a gente pode trabalhar com ele também, ó. Esse triângulo que é o triângulo HPA. Vamos desenhar ele aqui. Então, o P aqui você tem um ângulo reto. Aqui tem o A. E aqui está o helicóptero, ponto H. Bom, e ele deu que esse ângulo aqui é 30 graus, o que mais? A altura H, né? Que está o helicóptero. Olha só, precisamos calcular quanto é que vale o PA. E a gente vai calcular o PA observando que esse triângulo aqui é um triângulo de que tipo? Aquele triângulo que eu falei que aparece em todas as provas é um triângulo 30, 60, 90. Ele é retângulo, ele tem aqui um ângulo de 30 graus. Então esse aqui é 60 graus. Então, triângulo 30, 60, 90. Estuda ele porque ele aparece em todas as provas de matemática. Olha, no triângulo 30, 60, 90, se você conhece o cateto menor, qual é a conta que você faz para encontrar o cateto maior? Você vai pegar o cateto menor e vai multiplicar por raiz de 3. Eu já mostrei isso aqui várias vezes, né? Eu mostrei tantas vezes que aproveitei e fiz logo um vídeo explicando isso. A proporção entre os lados de um triângulo 30, 60, 90 é essa aqui. O cateto oposto a 30, vamos chamar de X. Você vai ter o cateto oposto a 60 como sendo X raiz de 3. E a hipotenusa vale 2x. E tem aquela história que a gente sempre fala, o cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Nunca esqueça disso, hein? Tá, então esse AP vale H raiz de 3. Então vamos marcar isso aqui, ó. O AP vale H raiz de 3. Então agora, olha para o triângulo PAB, esse triângulo aqui. Vamos usar essa figura aqui para ele. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, e aqui a projeção do ponto H. Na verdade é o P, né? O P é a projeção do ponto H, tá? Então, nós temos essas medidas, ó. Essa medida aqui, PB, vale H.
essa medida aqui, PA, vale H raiz de 3? E essa aqui vale 100. Que o problema deu, né? Então a gente pode fazer um Pitágoras nesse triangulinho aqui e achar o valor de H. Olha só. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então isso aqui vai ficar H ao quadrado mais H raiz de 3 ao quadrado vai dar 3H2. Então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, 100 ao quadrado. Pronto. Isso aqui vai ficar 4H2 é igual a 100 ao quadrado. Cuidado agora para não se confundir, hein? Passo 4 dividindo, vai ficar H2 é igual a 100 ao quadrado sobre 4. Quem é o H? É só tirar a raiz de todo mundo, né? Então, o H vai ser a raiz quadrada disso. Então, raiz quadrada de 100 ao quadrado sobre 4 vai ser 100, que é a raiz quadrada do numerador, dividido por 2, que é a raiz quadrada do denominador. Então, o H vale isso aqui. 100 sobre 2, que é 50, né? A altura do helicóptero é isso aqui, 50 metros. Então, a gente já pode responder a questão. A altura é 50 metros. Então, o número que expressa a medida H em metros, que é 50, é o quê? É um número primo ímpar? Não. É um múltiplo de 3 maior que 30? Isso aqui não é múltiplo de 3. É um número par menor do que 30? Não. Tem 6 divisores que são números naturais? 6 divisores, só pode ser essa, né? Vamos encontrar os divisores de 50. Quem são os divisores de 50? Ó, dá para fazer de cabeça, hein? É o 1, o 2, o 5, o 10, 25 e o 50. São 6, né? Tá certo isso aqui? Olha, é fácil encontrar divisores de cabeça, mas é um pouquinho perigoso, né? Vamos fazer, não custa nada. Em um minutinho a gente faz isso na hora da prova. Olha aqui, divisores de 50. Como é que a gente faz isso? Pega o 50, fatora, vai por 2, dá 25, vai por 5, dá 5 e vai por 5, dá 1. Pronto, cheguei no 1. Aí você faz uma barrinha aqui, coloca o número 1, que é o primeiro divisor. Aí você vai multiplicando. 2 vezes 1, 2. 5, agora multiplica o 5 por todo mundo que está aqui na lista de divisores. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Agora 5, multiplica esse 5 por todo mundo da lista. Não precisa colocar os repetidos. Então 5 vezes 1 eu não coloco, que é repetido. 5 vezes 2 eu não coloco, que é repetido. Agora tem 5 vezes 5, é 25. E 5 vezes 10, 50. Quantos divisores tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 divisores. Ah, calma aí! Eu fiz isso aqui só para relembrar como é que a gente acha os divisores. Mas, na verdade, para descobrir quantos são os divisores, você não precisa achar os divisores. Você pode descobrir quantos são os divisores, tem um jeito mais fácil que é esse aqui, ó. Pega o número, você escreve ele na forma de hipotência. Então, isso aqui é 2 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado. O número 50 é isso aqui, fatorado. Tem que ser com fatores primos, tá? E aí você vai pegar cada expoente, vai somar 1 e vai multiplicar tudo. Então, expoente 1 soma 1, expoente 2 soma 1 e multiplica tudo. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Então, se você quiser só encontrar a quantidade de divisores, você faz desse jeito. Agora, se você precisar conhecer quais são os divisores, você tem que fazer desse jeito aqui. Bom, de qualquer maneira, são 6 divisores. Então, esse número tem 6 divisores, que são números naturais. Bom, e falando em divisores, não esquece daquela historinha que tem uma pegadinha com isso. Esses divisores que você encontra aqui são os divisores positivos. Se você falar divisores só, não especificar que são os naturais ou os positivos, você tem que contar com os negativos também. Então, esse número tem 12 divisores, porque tem ainda o menos 1, menos 2, o menos 5, o menos 10, o menos 25 e o menos 50. Nesse caso, seriam 12. Mas aqui ele falou que são os naturais, então são só os positivos, que são os que você encontra por esse método aqui. Então, é isso aqui mesmo. Resposta correta. Letra D de delta.